Fernanda chegou pra gente falar do nosso bate-papo sobre saúde. Hoje com a fisioterapeuta Fernanda Godoy, ela que é especialista em fisioterapia pélvica. E a gente vai falar sobre menopausa. Gente, atenção mulherada. Você sabe o que é menopausa? Tem gente que só imagina, né? Quando é que começam as mudanças da menopausa? A gente começa a se perguntar sobre isso, né? Um determinado momento da vida. Fez 40, você já começa. Será que eu tô perto? Será que eu tô longe? Será que eu vou sentir, né, todos os sintomas de menopausa ou não? O que isso pode interferir, mudar no nosso organismo e, inclusive, nessa área da fisioterapia pélvica. Fernanda Godoy, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Eli. Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, né? E batendo um papo sobre saúde, que é tão importante. E hoje falar sobre menopausa, né? Sim, né? Esse evento que marca a vida da mulher, né? E muda por completo mesmo. Tem muitas mulheres que ficam com medo da menopausa, né? Das mudanças que podem acontecer. Aí, assim, a gente começa fazendo essa... E a gente vai falar, então, que a fisioterapia pélvica pode ser uma ótima, uma excelente aliada para a saúde íntima da mulher na menopausa, porque muda tudo no organismo da mulher, com certeza. né? Então, vamos começar lá. Antes de falar de que forma que a fisioterapia pélvica pode ser essa aliada, né? O que é a menopausa? Tem que fase que eu entro na menopausa. Aliás, já tem diferença menopausa, a gente falava, tem menopausa, tem climatério, o que é uma coisa, o que é outra? Conta pra gente, Fernanda. Então, vamos entender. A menopausa, na verdade, quando a gente fala esse termo, a gente está se referindo ao último ciclo menstrual da mulher, né? Então, a última menstruação. Assim como a gente usa o termo menarca para se referir à primeira menstruação da mulher. Então, a menopausa é esse fato. Então, é quando, de fato, acaba ali os ciclos menstruais. Já o climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva da vida da mulher e a fase não reprodutiva. E aí que surgem as alterações, né? Então, as alterações que é muito comum aparecer, elas surgem nesse período que a gente chama de climatério. O que acontece, então, no corpo da mulher nessa fase? Porque eu já estou aqui com os meus 40 e quase 8, né? 47 anos. E, de fato, tem mulher que entra no climatério, né? Nessa fase pré-menopausa. E antes, tem mulheres que demoram mais tempo para entrar lá na menopausa, né? Sim. Então, não tem uma regra de idade. Mas o que acontece no corpo da mulher nessa fase? Então, a gente tem uma alteração hormonal muito significativa, né? Então, a gente começa a dizer que existe uma baixa dos hormônios no corpo da mulher. E essa baixa de hormônios, ela vai interferir o corpo como um todo, não somente a região íntima, que também vai ser muito afetada, mas o corpo como um todo, né? Então, assim, e esses sintomas que eles começam no climatério, eles podem sim perdurar depois aí da menopausa, né? Eles podem ter uma janela de tempo mais duradoura, vamos dizer assim. Não é porque chegou na menopausa que os sintomas do climatério vão se encerrar. Esses sintomas dessa mudança no organismo da mulher não necessariamente, vão se encerrar. Tem mulher que fala assim, eu tô doida para chegar logo para encerrar, não tem mais menstruação, mas pode ter consequências, vamos dizer assim, é isso? Sim, com certeza, pode ter consequências. E se você já vê, né, que tá tendo alteração e não cuida, isso também pode se intensificar, né? E quais são falando de alteração, você falou, não é só na região íntima, mas quais são as principais alterações que ocorrem especialmente na região íntima? E aí, acho que a gente já entra nessa questão da fisioterapia pélvica, que é onde a fisioterapia pélvica atua. É basicamente nessa parte da região íntima da mulher, né? Sim. Então, o que acontece? Ele também é importante ressaltar que não é toda mulher que vai ter os sintomas, né? Algumas vão apresentar uns sintomas, outras vão apresentar outros, né? Vai ter uma determinada intensidade, outras não vão sentir tanto. Então, isso é comum. Cada um é cada um, né? Isso depende da variação hormonal da mulher, Sim, também Fernanda? do próprio organismo da mulher, né? Depende também se já entrou aí com um processo de reposição hormonal. Então, vai depender muito disso. O que a gente sabe, de fato, é que a queda de hormônios, ela vai trazer alterações sistêmicas, né? Então, principalmente, a gente vê as mulheres se queixando daquela sensação de ondas de calor, que a gente chama de fogachos, né? Aquela irritabilidade, cansaço, fadiga, desânimo, né? Então, esse período aí é um período mais complexo. A gente vê uma diminuição
diminuição da massa muscular, uma diminuição da massa óssea, né? Enfim. Então, são todos sintomas do climatério. Isso, né? Só que as mulheres passam aí antes da menopausa ou até durante a menopausa. Isso, exatamente. E aí, depois, quando a gente fala na região íntima específica, a gente tem uma grande alteração ali. Por quê? Porque, principalmente ali, o canal vaginal, ele é hormônio dependente, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um hormônio o quê? que ele depende de alguns hormônios para ter uma boa funcionalidade. Então, vamos colocar assim, um dos hormônios principais ali para manter o canal vaginal é o estrogênio. E na menopausa, a gente tem uma queda muito grande desse hormônio, né? E daí, ali, começa também a refletir. Então, o que acontece? O canal vaginal, ele já não vai receber estrogênio como antes, então a gente vai ter, ele vai ficar mais fino, vai ter uma descamação, né? A gente não vai ter ali... lubrificação, né? A gente não vai ter ali o alimento que a gente fala para os lactobacilos, que são micro-organismos importantes ali na flora vaginal, que equilibra o pH. Então, a gente vai ter uma alteração do pH vaginal. Essa alteração pode causar ardência, pode causar coceira, né? Pode causar irritação. A gente tem uma diminuição da secreção pelas glândulas ali vaginais que fazem essa lubrificação. Então, a gente tem essa secura, essa atrofia vaginal. Tem uma diminuição da massa muscular, então, do assoalho pélvico, né? Então, tudo isso. E isso pode gerar aí algumas complicações, né? Então, por exemplo, desconforto na hora de ter uma relação sexual, então dor, né? A gente pode ter associado aí uma incontinência urinária, uma sensação de urgência, né? Uma predisposição a desenvolver infecções urinárias. Tudo isso em decorrência da menopausa, dessa baixa do estrogênio no organismo da mulher. Isso, exatamente. Isso. Então, é comum, vamos dizer, é comum, né? É comum que a mulher perceba, então, esses sinais, essa ardência, mais dificuldade, mais infecções urinárias nesse período, é comum. Mas não é normal a pessoa conviver com isso. Não é normal, né? A gente pode aí intervir para evitar ou até melhorar essa sensação. Aí uma queixa principal também é a questão da diminuição da libido, né? Do desejo sexual. Por conta de todas essas alterações hormonais e essas consequências também, né? E aí a gente sabe que tem vários tipos, tem mulheres que optam por fazer reposição hormonal, outras não gostam, enfim. E aí tem várias linhas em relação de pensamento e linhas de cuidados em relação a isso, né? Essa reposição hormonal. Mas, além da reposição hormonal, a mulher pode ter uma melhor qualidade de vida e principalmente, é óbvio, né? Relacionada a essa região íntima aí, através da fisioterapia pélvica. Exatamente. É isso. Então, quais são os sinais de que uma mulher pode se beneficiar dessa fisioterapia pélvica na menopausa? Então, se ela começar a sentir que depois que entrou aí, né, passou pelo período de menopausa, começar a sentir que a região íntima ela teve bastante alteração, desde flacidez, né, até aí fraqueza muscular, começou a perder urina, né? Mesmo que seja assim, tá perdendo umas gotinhas, né? Esses dias até fiz um post, não normalize a perda urinária, porque é o que muitas vezes a gente faz, né? Então, você fala assim, é normal nessa época. Normal, só umas gotinhas, é comum da idade, é porque tá gestante, daqui a pouco passa, né? Então, assim, nunca é normal perder xixi, né? Nunca é normal perder urina. Pode ser comum, comum no sentido que muitas mulheres podem ter a mesma queixa. Sim. Mas normal não. Então, isso já é um sinal de alerta para você procurar ajuda, né? Alterações intestinais. Então, essa questão, às vezes, de uma constipação, uma alteração aí de dificuldade de evacuar, né? Na parte sexual, principalmente, que é uma das maiores queixas da mulherada, né? Dor durante a relação, essa sensação de queimação, de coceira, de incômodo, né? Então, tudo isso são sinais de alerta pra gente procurar aí a fisioterapia pélvica. A gente não pode normalizar aquilo que não acontece durante a vida toda. Se a gente tem uma vida normal, uma vida sem problema da vida toda, e de repente chega nessa época, a gente não pode dizer, é normal por conta da idade ou por conta da fase que eu tô passando. Exato. Não pode, tem que procurar ajuda. Exato. E aí a fisioterapia pélvica pode ajudar nesse sentido. Sim. Como é que a fisioterapia
fisioterapia pélvica ajuda, pode ajudar? Como é que funciona esse tratamento? Já que são tantos sintomas, né? São tantas disfunções que o organismo vai mostrando, vai elaborando, vai desenvolvendo nesse período. Como que a fisioterapia pélvica pode ajudar? Olha, a gente fala da fisioterapia pélvica, Fernanda, e é tão importante você estar vindo aqui no programa, porque é um assunto, inclusive, que muita gente não gosta nem de falar sobre isso, né? Não gosta de falar sobre esses sintomas, não gosta de falar sobre essa fase, não gosta de falar sobre a região íntima, e é importante a gente abordar para que as pessoas que estejam em casa consigam se identificar com esses problemas e procurar ajuda, falar, não preciso ter esse problema na minha vida, né? Afinal, a saúde íntima também faz parte da saúde da mulher, né? Sim, exatamente. Então, como é que ajuda? Como é que a fisioterapia pélvica ajuda nesse sentido? Como é que funciona o tratamento? Então, assim, primeiro de tudo, para a gente dar início ao tratamento, a gente precisa passar por uma avaliação, né? Nessa avaliação, eu vou conseguir entender melhor o que está acontecendo no organismo dessa mulher, qual que é a queixa dela, né? Porque eu costumo dizer assim, tá, às vezes o problema é no assoalho pélvico, mas não necessariamente a causa dele é ali, né? Então, pode ser uma causa sistêmica, pode ser uma alteração hormonal, pode ser um problema ali relacionado a uma outra parte do corpo que está interferindo nesse assoalho pélvico, pode ser algo assim, algum histórico que essa pessoa já tem. Então, eu preciso fazer toda uma análise ali para entender o que está acontecendo. E a partir disso, determinar como que a gente vai trabalhar. E daí, dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem várias linhas de tratamento, né? Pensando aí nessa questão de fraqueza muscular, de perda urinária, né? Até mesmo, às vezes, de sensação de frouxidão ou de alargamento do canal vaginal, a gente pode estar trabalhando principalmente os exercícios pélvicos, né? Os exercícios aí de treinamento muscular, que é a base principal para a fisioterapia pélvica. A gente fala assim, pode faltar tudo, menos os exercícios. Os exercícios, eles são chaves, Mas né? não é só isso. Não é só Porque isso, às vezes né? muita gente acha que é isso. Ah, fisioterapia pélvica, eu vi a Fernanda falando que precisa fazer exercício e vou lá, compro aquelas... Tem alguns instrumentos, né? Que te auxiliam a fazer isso. E quer fazer em casa por conta e depois não dá certo. Né? Então, assim, é importante ter essa orientação, porque não é só essa fisioterapia mesmo, a musculatura. Exatamente. A gente tem várias outras técnicas, né? Tem técnicas, por exemplo, que são técnicas manuais, que daí é só eu que vou conseguir estar aplicando, né? Então, massagem, liberação, alguma coisa nesse sentido, é as mãos da fisioterapeuta, né? Nós temos também aí a questão, quando a gente pensa em diminuição de sensibilidade, diminuição da lubrificação, né? Essa questão a gente também trabalha muito aí com a eletroterapia, né? Que são as correntes elétricas que nos auxiliam aí a melhorar essa questão. Vai dar choquinho lá? Vai dar choquinho lá. Exatamente, né? Pra gente estimular a parte sensitiva, estimular a parte de vascularização, né? Nós temos também a parte do laser, a fotobiomodulação que a gente fala, que é o laser de baixa intensidade, que ajuda também a melhorar todo esse reparo tecidual, né? Enfim, nós temos vários recursos. Então, não é uma coisa só, mas é um complemento de várias técnicas. E aí, de acordo com a reclamação, de acordo com essa consulta mesmo, ali na hora que você vai, a primeira consulta, é que você vai definir o tratamento, vai determinar o tratamento, ou ao longo do caminho também pode ser modificado. Sim, a gente pode modificar, a gente pode começar de uma forma e dependendo a gente vai vendo o que a paciente tem mais necessidade, o que já não é mais tão necessário, né? E aí a gente vai fazendo todo esse acompanhamento. Por que ocorre tanta reclamação, como você falou assim, a infecção de urina recorrente, essa ardência a urinar? Por que acontece tanto nessa fase? É tudo por conta do hormônio também, por conta desse ressecamento no canal vaginal? É isso? Nessa fase, principalmente, é por conta da alteração de pH que a gente vai ter ali na região. Então, como eu disse, é uma região que depende muito de estrogênio. Quando a gente tem uma diminuição desse estrogênio, a microbiota ali daquela região, ela não vai funcionar adequadamente. Não tem os bichinhos que defendem. Isso, é como exatamente. se a pele ficasse exposta. Isso. É isso. E daí a gente vai ter um aumento desse pH. O pH vai ficar um pouquinho mais ácido. Então, ali pode desenvolver outras
outros micro-organismos, né? A gente pode ter aí também alteração. Esses micro-organismos da vagina, eles podem migrar e causar ali uma infecção urinária, né? Esse ressecamento próprio da uretra, essa diminuição de colágeno, elastina que a gente tem na menopausa, também vai alterar ali em todo aquele funcionamento, né? Vai ficando mais ressecado, mais Sim, rígido, exatamente. e aí passa ali, vai passar com dificuldade. Exatamente. É isso. Aham. Olha, gente, como é importante a gente falar sobre isso, e a gente tá falando sobre menopausa. Olha aqui, ó, a Rosângela falando, entrei na menopausa há 5 meses. Ah, essa pergunta é uma outra pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta pra Fernanda aqui. Corre o risco de engravidar ainda? Olha, conta aí. Não vai ter mais a menstruação, né? E aí, é que assim... Aqui a gente tem mais visto alguns difícil, casos né? aí, por exemplo, Cláudia Raia, na menopausa. Pois engravidou. é mais difícil, porque realmente é um momento de transição, né? Entre essa fase reprodutiva e aí digamos assim, que a mulher já não tá mais produzindo óvulos como antes, né? Mas pode ser que aconteça. Vai que, né? É raro, mas tem os... Que eu falo, tem os premiados, assim, tem os premiados. escolhidos. A Cláudia Raia, não sei, a pessoa começou até a criticar, falando, né, gente? Porque aí a internet dá vazão pra um monte de coisa aí, né? Mas provavelmente deve ser nessa fase aí mais do climatério, né? Onde a gente tem aquelas menstruações irregulares, né? Sangramentos irregulares. Agora, de fato, quando cessa a menstruação... Aí não tem mais óvulo pra alimentar ali, não é verdade? Exatamente. Ô, Rosângela, tá com medo de engravidar ainda, né? Bom, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, já que a gente falou sobre isso, falando sobre essa fase, falando né, das fases da vida, das idades da mulher, né? A mulher já né, depois chegou na menopausa, já ultrapassou esse período fértil aí, mas qual que é a melhor idade, se é que existe uma idade específica, para que as mulheres comecem a considerar a fisioterapia pélvica como parte da sua saúde geral? Porque a gente está falando hoje sobre menopausa, sobre climatério, sobre essas consequências em decorrência dessa fase da vida. Mas existe uma idade específica, eu preciso esperar chegar nessa fase. Eu posso procurar fisioterapia pélvica mais cedo? Como que é isso? Qual que é a orientação? Ótimo. Então, assim, Eli, na verdade, nós não temos essa cultura, né? Mas nós deveríamos ter essa cultura de procurar de forma preventiva. Então, quanto mais eu prevenir, quanto mais eu cuidar, as chances de eu desenvolver um problema no futuro é muito menor, né? Então, não existe uma idade específica para procurar a fisioterapia pélvica, tá? E não necessariamente você precisa ter uma vida sexual ativa. Isso é importante a gente falar, né? O que acontece? Às vezes tem muitas mulheres que não tiveram relação ainda, só que elas sofrem com algum problema. Por exemplo, incontinência urinária, problemas intestinais, né? Por exemplo, a constipação. Dependendo, pode ter também uma incontinência fecal. Então, assim, não tem necessidade de você sofrer calada por conta desse fator. A gente, dentro da fisioterapia, existem algumas técnicas que a gente pode trabalhar, não necessariamente invasiva, né? Existe uma idade mínima? Quando você fala não invasiva, é alguma coisa que não precisa introduzir dentro do canal vaginal. Isso, né? Porque às vezes a mulher que não tem uma relação, não tenha tido uma relação sexual ainda e tem algumas disfunções, fala assim, mas eu vou lá, vai ter que fazer um tratamento lá dentro da minha vagina, não gostaria que mexesse nisso, né? não é verdade? Exatamente, não. Então a gente consegue trabalhar fora. Tanto que, quando a gente fala da fisioterapia pélvica, que eu, Fernanda, só trabalho com o público feminino, mulheres, né? Mas a fisioterapia pélvica, ela também é para crianças e para homens, né? Então, existem crianças que, desde pequena, começam a desenvolver problemas, assim, urinários, né? Aquela criança que mesmo passou dos 7 anos de idade, ainda continua fazendo xixi na cama, né? Não consegue segurar o xixi, tem infecções urinárias de repetição, né? Tem problemas intestinais. Então, a fisioterapia pélvica consegue, sim, tratar crianças e de maneira não invasiva, né? Nós não podemos fazer nenhum procedimento invasivo em crianças. Certo. E da mesma forma acontece com mulheres que não tiveram relação. A gente consegue trabalhar e não precisa ser invasivo. Então, não existe uma idade, assim, específica. A partir de tantos anos ou a partir do momento que você inicia a sua atividade sexual, você pode começar a fisioterapia. Não. Né? Se você já tem um problema, você pode começar. Agora, pensando em prevenção, quanto mais cedo você procurar, melhor, né? Porque eu falo assim, principalmente quando a gente pensa em questão muscular, de músculo.
né? A gente precisa conhecer esses músculos, a gente precisa saber a função deles, a gente precisa saber como eles trabalham, para daí a gente treinar eles, igual a gente vai na academia e treina os outros músculos do nosso corpo, né? Então, quanto mais cedo você tem essa consciência, quanto mais cedo você aprende a trabalhar, isso se torna rotina no seu dia a dia. E você vai levando. E aí, a chance de você desenvolver uma doença lá na frente é muito menor. Olha, interessante isso, porque é justamente essa questão de, às vezes pega, né? Ah, não tem idade para isso, não preciso disso ainda. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente previne. Sim. E a gente consegue, inclusive, identificar as coisas, as diferenças que vão aparecendo no nosso corpo com o decorrer da idade, né? Sim. Porque o corpo vai se modificando. Com certeza, né? Também, por exemplo, mulher que deseja engravidar. Nossa, é muito importante, muito legal quando a mulher ela já vem pra fisioterapia pélvica antes de engravidar. Porque daí a gente já começa um preparo totalmente diferente de quando ela já chega, né? Porque a partir do momento que a mulher engravida, as mudanças corporais elas já estão acontecendo, né? E aí a gente tem uma corrida contra o tempo ali, porque às vezes aquela mulher nunca fez uma fisioterapia pélvica antes. Quer de repente preparar para um parto normal. Quer preparar para um parto normal, ou às vezes não tem, essa musculatura não tá preparada para receber uma gestação, né? Então a gente tem que fazer uma corrida ali contra o tempo, preparar essa musculatura para sofrer todos os processos aí decorrentes da gestação. Se essa mulher quer um parto normal, a gente tem que preparar essa musculatura para o parto normal, né? Então tem todas essas questões. Então quanto mais cedo você procura fisioterapia pélvica, pensando em se cuidar e prevenir, melhor. Que legal, gente. Ó, esse bate-papo muito legal com a Fernanda Godoy, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, que atende na Clínica Vivaz, que é uma clínica linda. Também tá com Pilates lá, né, Fernanda? Exato. E eu tenho até uma novidade ali que eu queria falar aqui. Fala aí pra gente. Agora nós estamos atendendo a fisioterapia pélvica através do convênio da Unimed. Olha, né? que legal. Eu ia perguntar justamente, Sim. caro, porque tem gente que fala assim, é caro, eu tenho Unimed, como é que eu faço pra fazer fisioterapia pélvica? Então atende também pela Unimed. Sim, nós estamos atendendo pela Unimed, né? Então, assim, a Unimed cobre alguns procedimentos de fisioterapia pélvica, nem todos, mas alguns ela cobre. Então, já ajuda o pessoal aí que tem um plano de saúde, Sim, né? com certeza. E agora, o Pilates não, o Pilates ainda tá no particular. Isso. Mas também nós temos lá agora a Isadora, ela é a minha instrutora de Pilates, né? E a gente atende o público no geral. Na pélvica eu só trabalho parte feminina mesmo. E o público em geral, homens, mulheres, adolescentes, todos, crianças também lá no Pilates. Exatamente. Clínica Vivaz, na Avenida Tiradentes, ali na esquina da Praça dos Nordestinos. E o telefone de contato, Fernanda? É o 99730 3083. 997 30 30 83. Obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Espero você, tá bom?